Questão 169, Enem 2022 do Caderno Amarelo. Peças metálicas de aeronaves abandonadas em aeroportos são recicladas. Uma dessas peças é maciça e tem um formato cilíndrico, com a medida do raio da base igual a 4 centímetros. Com a medida do raio da base, 4 centímetros e da altura igual a 50. Tá aqui, ó, raio da base, 4 centímetros, a altura 50 centímetros. Ele não falou ainda que esse cilindro, ele é um cilindro reto, tá? Vou explicar. Ué, professor, e daí? E daí, professor? É que é o seguinte, ó. Pensa que o cilindro é assim. Ele pode ser assim? Ele pode crescer assim? Se ele pode, a altura dele e o comprimento aqui, não sei, essa distância aqui não é a altura dele, entendeu? É isso. Eles, essa peça será derretida e o volume de metal resultante será utilizado para a fabricação de esferas maciças, com um diâmetro de 1 centímetro. Diâmetro de 1 centímetro. Então ele vai fazer várias esferas para fazer rolamentos. Para estimar a quantidade de esferas que poderão ser produzidas a partir de cada uma das peças cilíndricas, admite-se que não ocorre perda de material durante o processo de derretimento. Quantas dessas esferas poderão ser obtidas a partir de cada peça cilíndrica? Bom, primeira coisa, eu vou considerar que isso não é apenas um cilindro, e sim um cilindro reto. O que é um cilindro reto? É um cilindro que não é torto. Tipo esse que eu desenhei, esse aqui tá meio torto, né? Foi mal. Nossa. Tá, esse aqui é um cilindro reto, tá? Esse aqui é o cilindro reto, gente, não é o cilindro torto. O cilindro torto é esse aqui, ó. Esse aqui é o cilindro torto. Você tá vendo que esse cilindro torto ele tem a altura de 50 centímetros também? Só que por crescer a lá Michael Jackson aqui, ele tem muito mais volume, porque ó, ele é mais, na verdade ele é meio maior ou não. Não, ele tem o mesmo volume. Ele tem o mesmo volume, então tanto faz. Olha só, então na verdade tanto faz. Cancela o que eu falei. Cancela o que eu falei. Olha só, tá, a gente tem aqui o cilindro e a gente quer transformar em esferas cilíndricas. O que que a gente vai fazer? A gente quer saber o seguinte: um cilindro vale quantas esferas? Não é isso que a gente quer saber? É isso que a gente quer saber. Aí o negócio é, o que que é o cilindro? É a área da base do cilindro, que é esse redondo aqui, esse circular, vezes a altura do cilindro. Eu vou chamar a altura de A, não de H, porque a altura A, né? Tá, beleza. Isso dá cilindros. Desculpa, esferas. Qual que é a área da esfera? É 4 terços de π vezes raio ao cubo. E o raio é 1. Todas as medidas estão em centímetros. Então eu vou, como todas as medidas estão em centímetros, estão na mesma unidade, eu não vou usar elas ao longo das contas, tá? Mas tem que estar todas na mesma unidade, você tem que se assegurar, ó. 4 centímetros, 50 centímetros, 1 centímetro. Tá, o raio da base, então aqui, ó, qual que é a área da base? É π vezes raio ao quadrado, e o raio é 4. Π vezes 4 ao quadrado vezes a altura, que é 50. Todos os dados estão em centímetros. Isso aqui vai dar 4π, 1 ao cubo é 4. 1 ao cubo é 4. Nossa. 1 ao cubo é 1 vezes 1 vezes 1. 4 terços de π. 1 elevado a 3 é 1 repetido 3 vezes. Ó, o 1 está aparecendo 3 vezes. Então é 1 elevado a 3 isso aqui. Tá? Que dá 1. Porque 1 vezes 1 é 1. Aí 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 é 1. Então isso aqui é 4 terços. Tá, vamos dar uma aceleradinha aqui. Eu quero descobrir o valor do. Então, eu quero anular tudo que esteja do lado dele. Tudo que está aparecendo multiplicando por ele, eu vou.
eu vou dividir tudo que está dividido, eu vou multiplicando para quê? Para eliminar os termos. Ó, tá multiplicado por 4, então eu vou dividir por 4. Tá multiplicado por π, eu vou dividir por π. Tá dividido por 3, eu vou multiplicar por 3. Aí eu vou cancelar esse número todo. Só que isso é uma igualdade. Tudo que eu faço desse lado, eu tenho que fazer desse lado também. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou multiplicar aqui e dividir pelas mesmas coisas. Tudo que está desse lado por tudo que está desse lado. Perfeito? Aqui vai cancelar um monte de coisa, né? O 4 com 4, pico, 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 tico, 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 tico. Vai ficar só o que é o que a gente quer saber. E desse lado aqui, algumas coisas talvez cancelem, algumas não. Vamos fazer as contas. Pi com pi. 4 ao quadrado, 4 elevado a 2 significa 4 vezes 4, certo? Aí um desses 4 vai embora aqui. Aí a nossa conta é 3 vezes 4 vezes 50. 4 vezes 50 é 200. 200 vezes 3 é 600. 600 é igual. Será que tem alguma alternativa lá? Vixe, não tem nenhuma alternativa. O que que eu errei? Uma dessas peças. Ah, ó, galera. Tem que prestar atenção na hora de ler o enunciado. As peças têm diâmetro de 1 centímetro. Diâmetro de 1 centímetro. Eu gosto de deixar os vídeos com os erros que eu cometo para vocês verem como é que as coisas funcionam. Já pensou se tivesse uma alternativa 600 ali? Eu teria literalmente perdido a questão inteira, se eu não voltasse para conferir ou alguma coisa. A minha sorte é que não tem nenhuma alternativa equivalente ali, né? Então, se o diâmetro é 1, o raio é metade do diâmetro, 1/2. Beleza, chegamos aqui no raio. Agora vamos fazer aquela conta toda de novo. Toda a conta de novo, vamos lá. Ninguém mandou errar, né? Ó, π vezes r ao quadrado vezes 4 ao quadrado vezes 50, tudo está em centímetros. Tudo está em centímetros. Aqui a gente tem 4 terços de π. Aqui é 4 terços de π. 1/2 ao cubo é 1 ao cubo sobre 2 ao cubo. Que é 1 vezes 1 vezes 1 sobre 2 vezes 2 vezes 2. Isso é 1 vezes 1 vezes 1 sobre 2 vezes 2 vezes 2. Oh, aqui é 1, tá? É 1. Apaga isso aqui. Aí eu vou fazer essa conta aqui, ó. Essa conta aqui dá 4. Aí esse 4 cancela com esse, né? Sobram 2 aqui. 2 vezes 3 é 6. Então isso aqui vai ficar π sobre 6. Aí lembra daquele esquema? Eu quero multiplicar isso por 6 sobre π para cancelar. Tudo isso aqui eu estou multiplicando por 6 sobre π. Então tudo isso aqui eu tenho que multiplicar por 6 sobre π. Mesmo esquema, tá? Aqui vai cancelar isso aqui. Vai ficar só desse lado. E aí desse lado o π vai cancelar. E aí tem que fazer essa conta aqui. Maravilhosa. Vixe, 4 ao quadrado é 4 vezes 4. Aqui tem o 6, aqui tem o 50. 4 vezes 50 é 200. 4 vezes 6 é 24. 200 é 100 vezes 2. 24 vezes 2. Então, ó, 24 vezes 2 é 48. Então, esse é 48 vezes 100. 48 vezes 100. Pronto, voltou o áudio. É igual a 4.800. Isso tem que ser igual. Agora sim, eu coloquei os dados do exercício corretamente nas coisas e cheguei numa resposta que existe. Mas percebam, se tivesse uma resposta 600 aqui, como eu coloquei no lugar do raio o diâmetro da esfera sem prestar atenção, sem perceber, eu ia marcar 600. E se eu não voltasse para conferir as questões, eu ia errar. Então fica aí uma dica de prova para vocês, tá? Leiam com muita atenção o enunciado. E vamos para a próxima questão.